de uma outra situação, uma outra pauta Nossa. aqui importante, leve, envolvendo todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha só, o presidente Jair Bolsonaro fez uma outra declaração ontem que revoltou o governador de São Paulo, João Dória. Paulinha, foi uma fala relacionada agora ao ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, né? Pois é, nessa mesma fala ele também estabeleceu as críticas que, enfim, ele sempre faz ao Barroso e tal. E aí ele focou no governo de São Paulo e se referiu também ao prefeito falecido Bruno Covas. Vamos conferir o que disse o presidente Jair Bolsonaro. Fecha São Paulo amanhã. O outro que morreu, fecha São Paulo e vai ver Palmeiras e Santos Maracanã. Vocês ouviram aí, né? O outro que morreu fecha São Paulo e vai ver ali o jogo no Maracanã. Pois é, o governador de São Paulo, João Dória, comentou nas suas redes sociais essa fala de Bolsonaro. Vamos conferir o que ele disse, ó. A desumanidade de Bolsonaro, agredindo de forma covarde Bruno Covas, só demonstra ainda mais sua falta de respeito pelos vivos e pela memória dos mortos. O agora prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ele que era vice de Bruno Covas, também deu uma declaração à coluna Painel. Olha o que ele falou. A cidade de São Paulo ainda sofre com a perda do prefeito Bruno Covas e com o sentimento da dor, vê uma fala agressiva, desnecessária e desleal com quem sequer pode se defender e sempre agiu corretamente no combate à pandemia. E também vou trazer aqui para vocês a fala do filho do Bruno Covas, o Tomás Covas, que respondeu em nota à jornalista Mônica Bergamo. Olha o que disse o Tomás. Ó, lamento a fala dita hoje pelo incompetente e negacionista presidente Bolsonaro. Em uma fala covarde hoje durante a tarde, ele atacou quem não está mais aqui conosco, não dando o direito de resposta ao meu pai. Além disso, cumprimos com todos os protocolos no estádio do Maracanã. Utilizamos as máscaras e sentamos apenas nas cadeiras permitidas. Uma tristeza as agressões vazias do presidente contra meu pai. Não é certo atacar quem não está mais aqui para se defender. Meu pai sempre foi um homem sério e fez questão de me levar ao Maracanã no fim da sua vida para curtirmos seus últimos momentos juntos. Isso é amor. Bolsonaro nunca entenderá esse sentimento. Muito bem, Paulinha, tá aí a fala do Tomás Covas, filho do ex-prefeito falecido Bruno Covas. Eu quero Você começar. tem alguma questão psicológica que explique esse comportamento do Bom, Bolsonaro diante dos mortos? eu quero perguntar pro Adriles, ouvir primeiro o Adriles nessa questão do seguinte: se você acha que o presidente da República precisa comprar essa quantidade de brigas que ele compra. Você acha que realmente, por exemplo, uma fala com o Bruno Covas dessa maneira era necessário para agora? Ele precisava ter falado isso para agora? Bom, não sei se era necessário, se era exatamente no tom certo, mas ela não foi equivocada. Ô, Paulo, se tem uma coisa que não passa, é o passado. A gente vê o tempo inteiro, historicamente, estátuas do Churchill, estátua do Borba Gato, o passado de personagens históricos, políticos, sendo criticados, às vezes atacados, às vezes justa, às vezes injustamente. No dia da morte do Bruno Covas, eu escrevi exatamente um artigo sobre isso. Que a morte, embora a gente respeite a pessoa que morreu, embora a gente saúde a pessoa pelos seus erros, suas ambiguidades, suas falhas, seus acertos, suas virtudes, ela não pode redimir completamente a ação de um homem público. E, infelizmente, o presidente tem razão em dizer que o Bruno Covas, em que pese, e eu acredito que pese, as suas boas intenções e os seus erros calcados nas suas boas intenções, tenha sido realmente um péssimo prefeito. Ele trancou crianças, apartou as crianças da aprendizagem, de merendas, de ascensão social pela aprendizagem, ele soldou portas de comércios, ele fez medidas isolacionistas que não deram certo, rodízios, lotou transportes públicos que infectaram pessoas dentro de casa, ou seja, em muita medida ele piorou a vida da cidade. Pode-se dizer, mais uma vez, que tenha sido um homem de boas intenções, cujas boas intenções foram atravessadas por erros pseudocientíficos de seus assessores. E aí, esses erros pseudocientíficos culminaram no maior erro, no mais gigantesco erro da história da humanidade, que foi o isolacionismo que ceifou o sustento, a capacidade de trabalho, a liberdade de dezenas, centenas de milhões, não só no Brasil, como no mundo. Eu saúdo o respeito ao Bruno Covas, eu de alguma forma condeno essa maneira um pouco jocosa e agressiva do presidente, mas eu não saúdo o prefeito Bruno Covas,
que falhou miseravelmente. Mas o que está em questão é justamente a forma, Adriles, não são as ações. Acabei de falar que a forma foi essa dada. Criticáveis mesmo. Acabei de falar que a forma foi essa a forma que ele se refere... Eu só acho que o presidente da República, às vezes, ele compra uma quantidade de brigas que ele não precisava comprar. Isso. Não, e se fosse às vezes, ainda era bom. Eu acho que ele compra todos os dias. Mas Paulo, isso é falar de Bruno Covas mas esse é o jeito dele. Esse é o jeito dele. Esse é o jeito dele. Mas não é estratégia, você percebe? Eu acho. Será que não é? Mas Não, estratégia de falar mal de uma pessoa que morreu. Ele poderia falar do Dória, poderia falar do Eduardo Leite. Ele que pega bem pra quem segue ele. Note bem, ele ganharia muito mais fazendo uma crítica acerba a quem o critica hoje, como o Dória, como o Eduardo Leite, como governadores isolacionistas. Realmente não há necessidade. O que eu acho, assim, não é uma estratégia, é uma coisa que vem dele. É uma coisa meio grosseira, meio vulgar, concordo com o Paulo. E fora de lugar e fora de estratégia. Mas é uma coisa que vem de um homem que, através da sua autenticidade, mostra o melhor e o pior. Vamos lá. Também. Eu acho. Esse é o jeito. Só fazer uma observação. Eu acho que o grande pênalti do Bolsonaro, na minha avaliação, e até com ações assim, é apenas conversar e dialogar com a bolha dele. É isso. Esse é o erro na minha avaliação. Sinceramente, mas ele Esse é o quer jeito. conversar Esse é o comigo. jeito. Dialogando. Não, ele não Esse é o pensa jeito. Bolha nisso. Ele é dele, com a assim. galera Esse é o jeito. dele. Mas ele não pensa isso. Calma, Eu acho que ele tudo não bem. raciocina sobre isso. Mas, Ele mas, sai aí, disso. mas aí você Sendo concorda vulgar, sendo comigo que grosseiro, se ele não pensa nisso, qual que é o resultado e a consequência disso? A queda na aprovação, é Não óbvio. necessariamente. Porque quando você Algumas não pessoas dialoga, podem achar o texto. quando você não a ponto consegue de dialogar criticar uma com outra pessoa que pessoa que morreu. não seja somente aquele que concorda com você... Mas, gente, peraí. Vocês acham tão terrível assim Adriles, criticar peraí, um prefeito que morreu? Posso falar? Não é que se Posso falar? fosse Posso uma falar? A maneira coisa, é um pouco né, acertada, mas não acho tão desacertada a crítica. Deixa eu falar. Primeiro ponto, esse é o jeito do Bolsonaro, é o jeito dele de fazer política também. É assim que ele ascendeu na carreira política dele, é assim que ele fez campanha, falando essas coisas justamente porque os seguidores dele gostam, porque é isso mesmo, não se pautou pelo politicamente correto, não foi certinho, falou mal do cara que morreu mesmo. Você sinceramente esperava qualquer humanidade do Bolsonaro? Não, né, gente? Humanidade com os filhos dele, com a família, com os milicianos amigos dele, mas com a humanidade em geral, jamais. Veja como ele tratava mortos na pandemia, também não estava nem aí. E ele não tinha vergonha de dizer isso. Ele dizia com toda a lei, não estou nem aí, não sou coveiro, não diz respeito a mim. Ou seja, é essa maneira que o Bolsonaro trata pessoas que morreram. Isso não é novidade. Peraí, calma lá. Isso não nos deveria chocar também. Porque está dado isso. São anos convivendo com o Bolsonaro falando justamente isso. Agora, é injusto falar isso com o Bruno Covas? Sim, profundamente. Porque ele está fazendo, se a gente traz de volta uma perspectiva de humanidade, fazendo uma galhofinha com um prefeito que acabou de morrer. E sim, pode criticá-lo, não tem problema nenhum. Pode criticar medidas da pandemia. Eu critiquei algumas. Por exemplo, o bloqueamento de avenidas, considerei um erro, aí ele acabou voltando atrás naquilo. Acho que ele também foi tímido na volta às aulas, tinha que ter tido uma prioridade da escola e acabou não tendo muitas vezes. Enfim, é perfeitamente possível criticá-lo. A questão do Maracanã, Joel, do ponto de vista como prefeito, como gestor, eu acho que ele errou. Tem um ponto de vista humano. Mas é isso, mas essa é a distinção. Tem um ponto de vista humano. Essa é a distinção que eu faço. Essa é a minha pergunta. Essa é a distinção. Peraí. Ele sabia que ia morrer e queria passar o último momento da vida dele com o filho. E outras pessoas que eventualmente tinham que trabalhar e sustentar seus filhos, colocar comida no prato, se eles são do comércio. Isso é desumano. Isso é desumano. Por isso que tinha Ele morreu, mas errou você quer matar as pessoas de Covid. Você queria que ele matasse as pessoas de Covid. Joel, tenha dó. Deixa de ser Você queria que matasse de Covid. Populismo vagabundo esse seu. Tenha dó. Você vai me chamar de assassino também? Toma vergonha na cara, menino. Molequinho. Liberar o capacho do teto. O Covas queria matar a gente sem emprego, não. Queria salvar a vida. Foi desumano. Soldar força-floresta é desumano. É desumano. Mata de fome. Você queria matar as pessoas de fome. Burguesinho. A sua empregada você mandava atravessar a cidade, né? A sua empregada você mandava atravessar a cidade. Burguesinho. Colocava ela de uniformezinho branco aí e falava: fique em casa, fique em casa. Mentira, Adriles. O Covas morreu, tenho todo o respeito à família. Peraí, Adriles, peraí. Não, Paulo. Infelizmente, desse Queria matar as jeito pessoas. ninguém vai falar aqui, porque quem manda aqui sou eu. Desse jeito vocês não vão falar. Vocês não vão falar. Calma, um fala de cada vez, calma. Nós vamos seguir aqui com o nosso programa. Enquanto isso, permanece, depois eles falam. Gente, a Polícia Federal apura se o senador Renan Calheiros do MDB... Por favor, parou.